Hello, teachers! Hoje a gente vai falar um pouco dessa linha Perspectives, que é uma metodologia mais restrita, já que ela vai tratar de alunos que estejam a partir do pré-intermediário e intermediário. Ou seja, alunos que terminaram Time Zones 4 e têm um nível intermediário. Aí a gente precisa, obviamente, ao final do time zones, eles são avaliados e a gente classifica se eles vão para intermediate, pre-intermediate, upper intermediate or advanced. A questão toda, tá, que nem todos os alunos fazem perspectives, eles param ali no time zones 4 e tudo bem, não é? Mas a gente tem recebido também um outro público, alunos que vêm de escolas bilíngues ou que estudaram inglês anteriormente e que estão nessa idade entre 14 e 16 anos e que por muitas vezes a gente ofereceu os cursos da Life Begin, da Life, né? Ali a gente estaria no Life Intermediate, Pre-Intermediate. Acontece que a coleção Life ela é destinada a adultos jovens e adultos mais velhos. Então, a Perspectives vem com uma outra forma de comunicação e engajamento, né? Que pode ser muito mais útil nas nossas aulas, quando a gente fala de assuntos que são mais pertinentes ao mundo deles. Então, a plataforma funciona exatamente da mesma forma. Neste caso, a gente não vai utilizar o workbook, a gente vai usar o Students Book e a plataforma online. Por quê? Este livro é um livro bastante denso. Se a gente, nesta idade, a gente está trabalhando com alunos pré-vestibular. Se a gente apertar muito na lição de casa, eles vão espanar, né? Então, vamos trabalhar com Students Book, plataforma online, que é o que a gente trabalha para os adultos, certo? Então, o teu aluno vai ter um livro. Este livro é o Students Book. Funciona muito parecido com o livro Life, para quem não conhece. Então, a gente vai ter aqui 1A, 1B, C, D, E. E aqui tem alguns games que são pertinentes e que os professores trabalham como quiserem. As unidades são todas imprescindíveis, tá? Os games aí fica a critério. Eu sei que alguns professores gostam de utilizar o Quizlet, ou o próprio Kahoot, ou o Wordwall. Então, vejam, é uma facilidade que nós temos aqui, mas que pode ser feita de outra forma, tá? Isso vai até o Intermediate. Quando a gente vai para o Upper Intermediate, a gente não tem mais os games. Bom, vamos lá. Então, você tem o Opener, e nesse opener, você tem ali uma contextualização, que é muito parecida com o que a gente tem em time zones. Mas agora você trabalha com um aluno que tem um nível mais elevado. Então, a gente tem a parte da figura aqui, né? No primeiro aqui, então, a gente vai falar de feelings, né? Então, primeiro ele trabalha vocabulary, e aí, a partir desse vocabulary, ele sempre vai pedir my perspective. Nesse caso aqui, what is happiness for you? Certo? E aí a gente vai trabalhar todo esse vocabulário através de atividades que são mais densas. Não é nada muito diferente de time zones, mas em time zones a gente tinha um preview mais suave. Por que que eu preciso trabalhar esse vocabulário agora? Porque eu preciso incutir no aluno algumas palavras novas e buscar lá no conhecimento dele coisas que ele já aprendeu. Não preciso nem falar,
a gente está no nível intermediate, nada de português. Nunca. Porque eles já têm nível, eles já terminaram Time Zones 4, ou, como eu disse para vocês, fizeram teste de nivelamento, vieram de alguma outra escola e tem nível para acompanhar este livro. Cuidado, vocês estão lidando com adolescentes. Então, é claro que vai ter um teacher. Deixa eu falar essa parte em português. Pode falar. Quando ele terminar de falar, você diz, ok, now in English. Ok? Então, tenham cuidado com isso, porque é um momento que a gente é muito cobrado pelos pais, pelos responsáveis, para que eles tenham a aula toda em inglês, tá? Nos primeiros livros, não, mas aqui sim. Apesar de vocês receberem alguns alunos que são alunos novos para a gente, mas eles têm nível para acompanhar tudo em inglês, ok? E aí a gente vai seguir uma série de exercícios. Vocês vejam como essa primeira parte é uma parte muito rica, muito densa, né? Então, é uma primeira parte que vai trabalhar grammar, que vai mostrar aqui também, né? Os exercícios têm resposta no final, mas normalmente a gente corrige quando a gente está fazendo a lição, tá, gente? Então, eu nunca dou essas lições para fazer em casa, salvo raras exceções, né? O aluno não conseguiu terminar, mas a correção é importante a gente fazer em classe. Então, aí aqui a gente tem aqui o 1B, vai trabalhar um texto maior, né? Todas as gravações estão nas marcas, como tem nos outros livros. Todas as lições estão aqui nos 3 pontinhos. Então, para quem está iniciando e vai já iniciar com uma turma de perspectives, todos os exercícios que a gente tem lá nos 3 pontinhos, a gente abre uma telinha. Então, eu digo que essa é a minha lousa para os alunos, para eles entenderem melhor, que é o mesmo exercício, mas que aqui eu tenho espaço para escrever para eles poderem copiar. Ok, estou fazendo a correção, o aluno deu a resposta, eu não preciso nem escrever, tá? É só clicar aqui, ó, Show Next. E aí vai mostrar a resposta. Tá? Então, depois que o aluno falou, ok, é isso mesmo, eu ponho lá para alguém que de repente teve um problema, não, bom, enfim. Mas eu sempre uso essa tela, por quê? Porque é muito mais claro, principalmente no livro Perspectives, usar ali esses 3 pontinhos do que você ficar tentando colocar aqui, escrever e tal. Não dá, né, gente? Então, usem aí os espaços que a gente tem, todos os exercícios que tenham, vamos usar, tá? É uma ferramenta que nos ajuda a ser mais claros, certo? Bom, gente, é isso. É, os textos, eu sempre considero pedir para os alunos lerem, e no dia eu coloco o áudio, tá? Então, o áudio mostra também como falar algumas palavras, e eu acho que é importante. Mas eu deixo vocês livres para vocês trabalharem de acordo com o que vocês se sentirem mais à vontade, certo? A gente sempre vai ter grammar, tá? Sempre vai ter grammar. E aqui é uma coisa muito legal que vem com este livro. Os vídeos são do TED Talk. Então, quem já trabalha com a coleção Keynote são também vídeos do TED Talk. Aqui a gente vai ter um vídeo de TED Talk. People, trabalhar esta parte sem olhar o guia do professor é difícil. Então, aconselho fortemente, eu vou fechar aqui um pouquinho e mostrar para vocês, a que vocês entrem no seu dashboard, entrem no curso desejado, vamos lá achar Perspectives aqui. Não está aparecendo aquele, porque eu não dou aula de Perspectives Intermediate. Então, eu vou clicar aqui no meu Upper Intermediate. Aqui, ó, Teacher Resources. Então, tem ali uns testes que vocês podem aplicar. Vocês têm as answers keys. Vocês têm os áudios e os scripts.
E vocês têm o Teacher's Book. Então, gente, vocês podem fazer o download, mas não precisa. Abram aqui, ó, para não ocupar espaço no computador. Este é um PDF sim, mas que vai trazer as indicações para vocês. Então, o vídeo aparece na sua totalidade, mas a gente vai fazer algumas pausas, tá? Então, aqui eu vou pegar uma lição de vídeo qualquer, porque justamente eu não tenho o livro, porque eu não dou aula para esse nível, eu não tenho alunos deste nível. Então, aqui tem, bom. Então, aqui no meu primeiro vídeo, a gente está falando de turismo e tal. E óbvio, né, gente? Vocês podem usar para as outras coisas. É que para o vídeo, especialmente, é mais fácil seguir aqui, tá? Então, opa, já passei, vou subir. Aqui. Então, neste livro, não é um E, é um D. Então, ele vai te trazer aqui. Ó, vocês vão assistir um TED Talk about trusting strangers. Ok? Então, aqui, gente, tem o quote. O que que isso significa? Não, agora vamos ver um pequeno texto que introduz o speaker. Tem um áudiozinho antes, tá? Esse texto. Tem os scripts aqui, certo? Tem as palavras-chave aqui. Aí você tem Authentic Listening Skills. Ok? Então, a gente vai falar um pouco de Phonology, Listening Skills. Ah, aí a gente vai ter aqui algumas atividades. Teacher, preciso fazer isso exatamente dessa ordem? Não, não precisa. Mas é uma coleção que é nova. Então, eu acho que vai ajudar muito ler isso daqui e tirar daqui o que será bom para o seu grupo, certo? Tem alunos que às vezes você vai discutir um tema e ele já falou, ele já conversou sobre aquilo. Então, por que que você vai fazer a mesma pergunta novamente? Certo? Então, lembrando, gente, que esse livro é concebido para uma sala de aula presencial, física. Então, às vezes, a gente precisa mudar um pouco o approach para que se integre a nossa plataforma, certo? As respostas estão aí. Aí a gente vai seguir. Tem a primeira parte. Pronto, tá aqui. Vai até aqui. Vai até for trust, né? A segunda parte, a terceira parte. Então, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui, pelo menos para saber, teacher, onde eu tenho que parar, né? Porque o vídeo está por completo. Ok, people. Então, aqui a gente volta. Tem aqui um desafio, né? Então, lembrando, né, gente? A gente tem recursos, muitos recursos hoje na plataforma. Mas eu sempre acho e penso que nada substitui a sua autenticidade. A sua forma de dar aula diz muito para o aluno em como ele vai aprender, né? Então, claro, a gente tem aqui as prerrogativas da National Geographic, mas também tem a experiência de vocês e o conhecimento de aula e de turma que vocês vão ter, certo? No final do livro tem uma referência com a grammar. Neste aqui a gente tem um irregular verb list. Writing bank. Então aqui a gente tem um espaço aqui que nos mostra, que dá detalhes, que corta esse texto em pedaços. Por que que ele usou isso? Por que que ele não usou? Então, isso daqui é muito interessante, principalmente
porque vocês estão trabalhando com alunos pré-vestibular, certo? Então, muitos indo para faculdades internacionais. Então, é importante a gente dar tempo, tá? Então, assim, gente, realmente é um livro mais denso, é um livro menos game e mais aula. Mas isso não significa que a aula tenha que ser maçante, certo? Aqui a gente tem um word list com as palavras novas das unidades, que é legal que eles tenham como referência. Então, pensem que vocês estão aí lidando com um público muito difícil de agradar. Um público que ele está, muitas vezes, muito ligado ao dia a dia, ao estudar, sobrecarregado na escola, alunos que às vezes têm aula o dia inteiro. Então, a sua aula precisa ser leve, mas precisa ter todo esse conteúdo. É um desafio e eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Proximamente haverão sessões da National Geographic sobre o Perspectives e eu encorajo que vocês participem, né? São encontros de 1 hora online e eu encorajo muito que vocês participem, porque é uma nova visão, é uma visão de quem escreveu a metodologia e que pode nos dar luzes em cima de coisas que a gente às vezes não pensou, certo? Conto com vocês, contem comigo também.